Podcast. Fala aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do Aí Sim Podcast. Eu me chamo Lucas Vieira e a gente vai trazer para vocês aqui todo aquele conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente que vocês já estão acostumados. E eu tô aqui, claro, com ele, o Smile Man, o homem do sorriso mais famoso da internet, Cícero Jorge. Sejam bem-vindos, viu? Mais um episódio e olha que hoje é muito conteúdo e muito crescimento. Show de bola. Gente, o episódio de hoje está imperdível, principalmente para você que atua com varejo ou se interessa por essa área. Nossa convidada de hoje, ela é CEO da Infomarket, uma empresa de inteligência de mercado e tecnologia para o varejo. Ela é administradora pela UFC com MBA executivo pela COPEAD, UFRJ e especialista em pricing pela Live University. Além de esposa do João e mãe da Letícia. Pessoal, com vocês, a gente está aqui com ninguém menos do que Catrine Rodrigues. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada em poder dividir aí um pouquinho da minha experiência com vocês e com esse público aqui do Aí Sim Podcast. Ah, que bacana. Gente, o Aí Sim Podcast tem o patrocínio da 2P Treinamentos e da empresa José e o apoio da Norb Produtora, que é a quem pertence esse estúdio sensacional que vocês estão podendo ver, quem está acompanhando pelo vídeo aí, toda essa estrutura bacana onde a gente está fazendo a nossa transmissão de hoje. E eu vou deixar para o meu amigo Cícero fazer as honras da casa. Catrine, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por esse momento, por essa troca que nós vamos ter. E aí eu queria, assim, nosso podcast, a gente entende o quanto as empresas, elas são feitas de pessoas. E antes de conversar com a Catrine, empresária, gestora, nós queremos conhecer um pouco quem é a Catrine, mulher. Quem é Catrine? Bom, a Catrine é uma mulher sonhadora, determinada, mas eu posso contar um pouco da minha história ali de início, né? Sou filha do José Raimundo e da Jarina, que sempre me apoiaram desde pequena. Eu sempre fui muito empreendedora, desde pequenininha, assim. Dos meus 7 anos, eu tive meu primeiro negócio. Eu morava em frente a um campo de futebol e todo mundo pedia água ali no final de semana. Eu disse, mas eu vou vender din-din. E a minha mãe me ajudou nesse processo de construção. Então, meu primeiro negócio foi com 7 anos. Então, eu posso dizer que eu sou uma empreendedora nata, desde muito nova. Sou muito sonhadora, eu acredito que a gente pode impactar as pessoas e é isso que eu tenho na essência, intencionalidade na vida, fazer com que as pessoas acreditem nos seus propósitos e é isso que eu acho que traz a energia para o nosso dia a dia. Então, essa é a Catrine, uma mulher sonhadora, determinada, que tem a família como base dentro da vida, que gosta de viajar, expandir conhecimento, trocar cultura com as pessoas, entender um pouco de onde se passa, né, o nosso universo. E legal, legal. Você percebe que, tipo assim, os valores Catrine são os valores também que vão caminhando dentro das empresas e do seu business como um todo, né? Sim, isso é fantástico. Exatamente. Quando a gente fala de valor, e aí a gente fala de pessoas e depois fala da empresa, né, mas está muito conectado essa realidade. Então, o respeito, a integridade, o compromisso, a paixão pelo que faz, são os valores, por exemplo, que a gente tem na Infomarket, mas que vem de quem construiu tudo isso, né? Que é parte da Catrine aí. Fantástico, fantástico. Massa. E, Catrine, você falou um pouco da importância dos seus pais, tá? E aí, além dos seus pais, quem mais você considera que foram pessoas importantes dentro desse movimento para você estar onde você está aqui? Se você for pegar... o pessoal fala muito, porque esse fato aqui foi importante. Mas eu considero que os fatos nunca vêm desacompanhados de pessoas. Tá? Então, quem foram as pessoas para você dessa caminhada que você disse foram cruciais aí para você chegar onde você chegou? Olha, eu acho que tudo é um processo de construção, de maturidade. Eu lembro muito claramente, tem um momento assim da minha vida que eu tenho muita referência, eu tinha 16 anos. Não é a pessoa, era uma mulher, eu não me recordo o nome dela, porque na época ela era presidente, se eu não me engano, do HSBC, e ela saiu na revista Você S.A. E eu sempre tive essa perspectiva de ser uma mulher de negócios, de querer ser CEO de uma grande empresa. Eu tinha essa referência na minha cabeça que eu iria construir uma carreira. E essa reportagem dessa mulher me trouxe muita expectativa na vida, no sentido de ela é
uma mulher que é presidente de um banco e que estava grávida, por coincidência, né, nesse processo onde eu estou construindo a maternidade. E ela voltou com 25 dias para trabalhar. E naquela época, eu disse, eu quero ser que nem essa mulher. Eu vou ser uma mulher forte, uma mulher, né, que tem o negócio muito fortemente e que consegue conciliar. Porque eu sempre também tive o sonho de ser mãe. Mas o mundo virou e hoje, para mim, a referência é outra. E os meus grandes inspirações foram líderes reais. Foi a Beatriz, da Troller, foi o Márcio Gadelha, na RB e na Niele, que foram o Eima também, na RB, enfim, foram alguns líderes que me trouxeram experiências reais. São as pessoas que me transformaram em liderança, que me mostraram os meus potenciais, o que eu precisaria melhorar para construir a minha carreira e para chegar no meu objetivo. Então, assim, de referências, aquela mulher daquela revista me trouxe uma primeira imagem de como eu deveria ser como profissional, o que eu deveria construir, e eu tive uma jornada de aprendizado contrário. Hoje eu não quero ser isso, eu quero ser mãe. Quando eu tiver, né, a Letícia, eu quero ser realmente mãe de verdade e tendo a conciliação com o negócio que não vai parar de rodar, Sim. porque as pessoas que estão lá, eu acredito muito no potencial delas e na capacidade delas de desenvolver sem a minha presença física. E eu acredito que tudo vai caminhando, né? Não preciso de estar presente e posso me dedicar 100% a ser mãe. E essas pessoas reais trouxeram para mim muitos valores, muitas construções. Hoje eu sou um pouquinho de cada uma delas no meu processo de liderança, na minha construção dentro da empresa, naquilo que eu acredito. Lógico, a minha base familiar me traz muita referência, mas profissionalmente falando, os meus líderes, as pessoas que eu construí, eu tive a sorte de ter pessoas muito inspiradoras na minha carreira, né, nessa construção. Que bacana. Catherine, a gente percebe dentro da sua fala, você repete várias vezes ser, me tornar, e traz, né, dentro de um movimento da construção de qualquer ser humano, de qualquer empresário, né, qualquer profissional de sucesso, tem uma tal de uma pirâmidezinha de crenças, né, que existe uma hierarquia de crenças, que é aquilo que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu quero ter, mas tudo isso é sustentado por um ser, que são as nossas crenças de identidade. E hoje um dos maiores problemas que a gente percebe nas pessoas que não conseguem sustentar um crescimento, um desenvolvimento, é quando elas colocam o ter antes do ser. Sim. E a gente percebe muito forte quando você, né, fala sobre esse movimento, sobre as etapas que você venceu na vida, esse movimento de sempre colocar a sua essência antes de objetivos materiais e outras coisas. Parabéns. Ai, obrigada. Eu acredito que é isso, assim, quando você traz o que você acredita, quem você é, as coisas vêm como consequência, né? Se você tem um propósito de verdade e esse propósito é real e você coloca isso em prática, a consequência vem, né? A construção de resultados, a questão financeira, que acaba sendo um objetivo, né, dentro desse processo, mas você tem ali um legado, tem um impacto social que você pode construir nas pessoas e ter esses resultados aí como consequência. Show. Fantástico, fantástico. E é tão interessante essa questão do ser, né? Que é uma prioridade. Você percebe que muitas vezes hoje a gente não está realmente atingindo tudo que nós queremos, porque na verdade nós botamos primeiro o querer, né? Sim. E aí, Catherine, como é que você consegue, busca essa maturidade de entender quem você é, né? E respeitar também quem você é e viver esse processo, né? Porque, tipo assim, não é fácil, né? Você tá naquela... E assim, como é que você consegue fazer essa jornada do ser, ele ser realmente a prioridade? Olha, em relação a isso, eu acho que é uma construção, né? Desde muito jovem, eu sempre tive na minha cabeça o que eu gostaria de atingir, qual seria meu propósito. Sempre fui uma criança velha, vamos dizer assim, né? Desde sempre, muita gente dizia, nem parece que você tem essa idade, né? Que tem esse processo. E nessa jornada de construção, de autoconhecimento, eu sempre investi muito. Então, eu acredito que a gente precisa investir primeiro em si mesmo, de entender e olhar para dentro. Porque eu acho que a gente escuta muito o que é de fora, muito o que as pessoas esperam, muito as expectativas. E se a gente não olha para dentro, a gente não consegue ter esse processo. Então, investi muito em terapia para entender o meu processo, né? Para entender o que é importante, o que é meu, o que é do outro.
dentro desse processo de autoconhecimento. Aí tem as bases, né? A questão de ter a religiosidade, Deus na minha vida, né? De trabalhar os meus aspectos e entender o que é valor para mim. E nesse processo de conseguir abrir mão e tirar os ruídos da frente, porque você vai sempre ter muitas coisas, mas o que é importante para mim? Como é que eu me escuto? Silenciar um pouco nesse mundo tão barulhento, né? E fazer essa jornada de construção. Eu não sei se eu respondi bem o que você gostaria, mas eu acho que essa é a jornada, assim, é de você realmente olhar o que faz o seu coração pulsar, o que te faz ter desafios, né? Eu também sou movida a desafio, então o que me traz energia me faz querer ter Ou resultados. seja, esse processo importantíssimo é investir em saber se relacionar com você mesmo, né? É que nem na empresa, né? Tipo assim, se você quer que sua empresa cresça, invista na sua base de clientes, cada vez mais se relacione bem com ele, que você vai entender e vai conseguir caminhar melhor. Exato. Esse formato, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Investir no seu primeiro cliente, que é você. Exatamente. Investindo em você primeiro. Eu vou aproveitar essa carona aí, Cícero. Cícero começou a falar de negócio. Vamos falar de negócios? Vamos falar de negócios. Catrine, você tem um negócio que é, eu diria que revolucionário, né? Assim, totalmente disruptivo, tem ajudado muitos negócios. E eu queria que você falasse um pouco mais para o pessoal, né, o que é a Infomarket e o que a Infomarket resolve de problema dos varejistas. A Infomarket, ela na verdade nasceu com o objetivo de resolver dores de empresas locais no Ceará para trabalhar monitoramento, pesquisa de mercado. Nós não éramos uma empresa de tecnologia. Hoje a gente é realmente uma startup, uma empresa de tecnologia com tecnologia única dentro do Brasil. A gente tem hoje um trabalho de inteligência artificial que a gente ajuda genuinamente o varejo com velocidade, com construção. Mas lá no início, acabou que era uma empresa de pesquisa de mercado e ao longo do tempo a gente foi entendendo e construindo que, essa empresa aqui, ela só escala, ela só desenvolve, ela só cresce se ela for realmente ajudar dentro desse mundo tão veloz, tão rápido, esse processo. E aí a gente trouxe, primeiro eu trouxe tecnologia terceirizada e aí de repente eu entendi, caramba, se eu continuar com tecnologia terceirizada, a minha empresa em essência nunca será de tecnologia, porque eu sou administradora e eu precisava de alguém ali para ser um braço de tecnologia mesmo. Foi quando em 2020, olha que loucura, em 2020 surgiu a oportunidade do meu sócio, o Rafael, vir para o negócio no meio da pandemia. A gente começou uma sociedade sem se conhecer e de forma distante ali, né, por conta desse processo de estar em casa. E a gente transformou completamente a empresa, que hoje monitora preços no varejo e traz isso dentro de uma plataforma para que o varejo tome a decisão de como se posicionar, de como precificar melhor, de como posicionar-se ao cliente, mas ao mesmo tempo rentabilizar um negócio que é tão competitivo, que tem uma margem pequena e que precisa estar sendo estruturado e com tecnologia facilitar aí, trazer produtividade para os nossos clientes, no caso. Era isso que eu ia te perguntar. Então, assim, em termos de solução prática ali, de resultado, tá claro. Se a gente for para o bastidor, né, para o cara que está ali gerindo um negócio, que tem um time, né, de marketing, um time de compras, um time que a briga é ferrenha, né, dos setores que você atende. Eu queria até que você falasse um pouco quais são os setores que são envolvidos. E desse bastidor aí do dia a dia desse empresário, o que muda aí? Se eu contratar Infomarket hoje, o que muda para mim? A gente atua principalmente com varejo supermercadista, tudo que está voltado para bens de consumo ali, de autosserviço, a gente consegue atender. Então, Matcom, né, material de construção, farmácias, pet shops, todos esses negócios que o cliente vai até a loja, tem um processo de autosserviço, a gente consegue colaborar. E dentro do varejo, a gente tem uma complexidade imensa, né, de tantos produtos. Quando a gente fala de pricing, quando a gente fala de precificação de uma indústria ou de algum serviço, você está falando de coisas singulares, né, de poucos itens. Quando a gente fala de um varejo, a gente fala de mais de 10 mil produtos. Sim. E aí, como é que você consegue administrar tudo isso se você não tiver tecnologia e se você não estiver olhando para o mercado, né? A gente ainda tem muito no Brasil a questão da precificação por custo.
que é o varejista ou qualquer tipo de serviço, olhar apenas para o interno, olhar para o seu serviço, estabelecer os custos, estabelecer uma margem, né, um markup ali e colocar um preço. A gente faz o processo de automatizar isso, só que olhando para o mercado, para que ele esteja muito bem posicionado. E trazendo tecnologia para trazer velocidade. Por exemplo, no mundo real, um supermercadista, para poder combater uma oferta de um concorrente, ele precisa ir lá, visitar, pegar o dado, ou então ir na internet e visualizar. A gente, com nossos sistemas de inteligência artificial, na hora que ele lança, a gente já consegue visualizar essa informação e ele consegue combater de imediato, criando um layout ali daquela oferta e já, por exemplo, trabalhando no digital ou fazendo alguma coisa de forma física também. Então, a gente traz velocidade e poder de negociação. Ajuda na entrada, no custo e ajuda na saída também, no posicionamento desse varejo, com velocidade e tecnologia. Sensacional. Aí eu vou dizer para você que é varejista, que atua num desses segmentos, que está ouvindo esse podcast agora, que ainda não entrou em contato com a Catherine, eu vou dizer uma coisa, viu? Você tá perdendo tempo. Porque no mercado que a gente está vivendo hoje, Catherine, a gente percebe algumas coisas têm se tornado cada vez mais urgentes, né? Que é a velocidade de tomada de decisão e acesso à informação. Então, quem tem a informação na mão de forma mais rápida e tem o poder de poder tomar essa decisão de forma mais rápida, parte na frente, né? E quando a velocidade do mercado, da mudança, e principalmente no varejo, né? Você falou do setor supermercadista. Quantos encartes por semana são feitos, né? É loucura, né? Então, se a gente tem uma ferramenta que pode me acelerar, me dar informação em tempo real, com muito mais velocidade, e isso acelera o meu processo de tomar decisão, facilita não só a minha vida, mas a vida de todo o meu time, né? Isso. E pegando um gancho, e acredito no que vocês fazem, por exemplo, a gente tem uma empresa de tecnologia, a gente tem uma empresa com ferramentas que ajudam, mas uma coisa que eu ainda vejo muito carente no mercado, meninos, é a questão das pessoas. Hoje a gente tem um mundo de dados, a gente tenta trazer a questão da intuitividade, do serviço ser intuitivo, da plataforma ser o mais intuitiva, trazer insights, mas eu ainda sinto que as pessoas, como é que eu uso isso aqui? Como é que eu uso esse dado? E aí é que entra esse processo de profissionalização dessas pessoas, da gente conseguir construir para quem está vendendo, para quem está comprando, né? Qual é o que eu faço com essas informações e a gente profissionalizar essas pessoas, a gente trazer ali para o mercado a questão do nosso propósito, de realmente desenvolver e aumentar a régua das pessoas que estão dentro das empresas hoje, atrelando tecnologia e pessoas, porque é um tripé, né? Pessoas, tecnologias e processos. Então, se encaixa muito bem nessa engrenagem. Assim, a informática ficou muito claro o quanto é uma solução valiosa. Isso é muito claro, né? Porque você entrega agilidade, velocidade, só que o mais legal, além de você entregar isso, você abre uma oportunidade para as empresas conseguirem focar estrategicamente em outros pontos. Eu vou pegar esse ponto pessoas, né? Hoje você escuta muitas pessoas, problemas são pessoas. Aí entra o ponto. Tá, mas o quanto eu estou investindo em pessoas, o quanto eu estou capacitando as pessoas, né? O quanto, um exemplo, eu converso muito isso com o Lucas, né? Tipo assim, o quanto nós estamos realmente dispostos a acreditar em pessoas. Porque assim, e eu fiquei pensando, rapaz, você imagina, quando o cara contrata a informática, ele começa a ter muito mais tempo para ser estratégico. Sim. Ele não precisa mais ficar olhando um a um. A tecnologia vai lá, aí potencializa o tempo, o investimento dele. Só que esse investimento dele, ele pode contratar treinamentos para a sua equipe, isso. Ele pode fazer com que a sua equipe cresça. Então, assim, ele tem a tecnologia, né? Só que aí ele pega, ótimo, agora eu estou com a tecnologia, agora eu vou fazer as pessoas crescerem para caminhar com a tecnologia. Né? Só que aí tem que vir também esse processo muito de maturidade, de entender que não tem como caminhar só. Tem que ser paralelo. Isso, tem que ser paralelo. Então, assim, que solução valiosa. E assim, todos vocês que estão ouvindo e que faz sentido essa ferramenta, olhe para essa ferramenta com o valor dela, não só do serviço que ela vai te entregar, mas também da liberdade que ela vai te entregar de poder de decisão, que é uma coisa que é fantástico. Você poder decidir porque você vai ter mais tempo para investir. Né? Investir tempo, investir valores, e principalmente ser estratégico. Exatamente. E aí essa questão das pessoas é o que a gente sempre fala, né? Quando você olha o tripé e a importância desse investimento, né? Dos empresários, as pessoas realmente investirem em pessoas. Porque se você tem tecnologia, mas você não tem pessoas e processos estruturados, a tecnologia ela se torna
Não é bem inútil a palavra, vocês vão fazer corte, né? Pode ficar tranquilo. Pode ir. Quando a gente pensa nesse tripé, as pessoas são fundamentais para que a tecnologia e o processo caminhem. Se elas não estão qualificadas, se elas não têm a capacidade de tomar decisão sobre essas questões, a gente não caminha. Então, por isso a importância de cada vez mais os empresários e as próprias pessoas se desenvolverem pessoalmente. Você traz isso, Catarina, é bem legal. Você estava falando, estava lembrando ontem, final do expediente, uma colaboradora me chamou para conversar. E tinha acontecido um desalinhamento, né? E aí ela chamou para conversar, eu queria pedir desculpa. Porque eu fui reler os valores da empresa, tudo com calma, e vi que eu estava errando. E eu estou aqui pedindo desculpa porque uma das coisas mais importantes é a gente saber que errou e pedir desculpa. E aí eu fiquei pensando, eu tenho todo um processo na empresa, tem todo, só que nada substitui essa atitude. Por que eu estou trazendo isso? Porque toda tecnologia ela só vai ser bem utilizada com a importância que ela tem se as pessoas estão bem preparadas. Sim. E eu estou querendo trazer esse movimento porque também não adianta a gente estar aqui agora, como nós estamos gravando, nossas empresas estão rodando, se as pessoas elas não são realmente as pessoas que a gente confia e preparou para isso. Né? Preparou para isso. Então, tipo assim, é essa a importância das pessoas. Tudo é muito válido, mas tudo só é válido se as pessoas que estão ao nosso lado a gente também valoriza e potencializa elas, né? Com certeza. Catrine, a Infomarket é uma empresa de tecnologia. Eu já tive o prazer de conhecer, de visitar lá, e a gente percebe um alinhamento muito forte do teu time com o que você trouxe aqui, né? Com a sua verdade, com aquilo que você é. Como é que você faz? E aí você tem time que trabalha de home office, você tem time que trabalha, né? Existem os desafios, principalmente pós-pandemia. Você trabalha com essa geração, né, Z, que é a galera, é um pessoal mais novo. E aí eu acredito que essa dor seja a dor de muitos dos nossos ouvintes aí. Como é para você conseguir manter a cultura desse negócio e gerir essa galera mais nova, esse confronto de gerações que tem sido cada vez mais latente aí nas empresas? Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa questão de pandemia e cultura é uma das coisas que mais nos desafiam. Porque depois da pandemia, a gente tem um time que era totalmente presencial antes da pandemia. Com a pandemia ficamos totalmente reclusos. Sim. E após a pandemia, a gente trouxe para um formato híbrido. A gente tem uma vez por semana as equipes presencialmente. E dentro desse processo, o meu maior desafio é com os novatos, como é que a gente traz a cultura? Porque quem estava antes, quem vivenciou o presencial, consegue enxergar e consegue ter esse processo. Mas o novato, ele não consegue. Porque não é no mesmo formato, não é a mesma velocidade, você não tem ali a vivência do dia a dia. E eu, nesse aspecto, sou meio old school, sabe? Eu realmente gosto ali do físico, do contato. E uma das coisas que a gente construiu foi trazer para o híbrido, para poder conseguir ter pelo menos um momento de construção. E esse, na verdade, é o nosso maior desafio mesmo, de trazer os treinamentos, de trazer a cultura. A gente tem uma reunião mensal ali para fazer o processo de indicadores. Que aconteceu esses dias, inclusive, né? Eu acompanhei nas redes sociais lá. E aí a gente faz essa construção de ter uma vez por semana. A gente usa a tecnologia também ao nosso favor. A gente tem um metaverso onde a gente consegue trazer um escritório virtual onde as pessoas se enxergam, onde elas sabem onde é que fisicamente elas estão, né? Virtualmente, para conseguir fazer esse entrelaçado. Mas hoje, para a gente, é o maior desafio, porque a geração Z e a geração milênio que está aí entrando no mercado de trabalho, por exemplo, não quer mais o físico. As pessoas entenderam o valor do home office, porque, de fato, você ganha tempo, você tem mais tempo para a família, você tem o tempo de deslocamento que antes era muito grande e que agora não existe mais. Mas, em compensação, o aprendizado dessa nova geração, você ter alguém do lado para ensinar os processos, ensinar o que seja um Excel, ensinar uma ferramenta, é muito importante, é mais veloz. Esse contato, esse desafio não é o mesmo que tem dentro de um formato online. Então, esse
Isso é o que eu trago, inclusive, para as equipes. Olha, no começo a gente precisa ser presencial. Então, se alguém entra na empresa, passa ali pelo menos um mês indo presencialmente com a sua liderança para que ela possa entender e aprender de forma mais rápida. E aí, aos poucos, a gente vai levando para o híbrido para que essa pessoa consiga, né, ter as duas realidades da empresa, mas a gente continua trabalhando a cultura e trazendo os valores e fazendo a reunião de cultura, tanto semanalmente nas equipes, quanto mensalmente, que a gente reúne todo mundo e a gente pergunta como vocês vivenciaram esses valores, fala do outro, conversa do outro, dá exemplos reais sobre como é que isso foi construído, para a gente poder tentar quebrar essa dificuldade que é viver nesse mundo moderno que tem aí o home office como uma realidade. Vale um aí sim? Aí sim. Aí sim, minha amiga. Pessoal, ó, você que não pegou isso aqui, você volta aí 5 minutinhos e recebe essa aula sobre cultura e gestão de pessoas, que foi sensacional. Catrinha, eu vou aproveitar o que você estava falando só para dizer uma coisa. Você disse assim que é meio old school. Eu não sou meio old school, não. Eu sou totalmente old school, né? Quando se fala de construção de cultura e dentro desse movimento que tem se trabalhado de valorização e de defesa do home office, porque é uma romantização muito grande disso daí, em cima de um benefício para o colaborador, que no fim das contas tem prejudicado a produtividade das empresas. A gente percebe um movimento absurdo, principalmente das big techs, né? As grandes empresas de tecnologia, voltando, né? Retrocedendo, porque está percebendo exatamente isso, queda de produtividade, está percebendo perda de cultura do negócio. É exatamente isso que você trouxe. O novato, né? O cara que acabou de chegar na empresa, com quem que esse cara vai aprender? Quem é que vai mentorar esse cara? Onde ele vai aprender as boas práticas da empresa? Quem é que vai ser a referência para ele poder galgar um crescimento, uma promoção dentro da empresa? É muito lindo, é muito bonito esse negócio de não, deixa ele lá, ele trabalha as horas dele, na casa dele, a forma que quer, mas no longo prazo isso não se sustenta. Não se sustenta e a gente vai passar a ter empresa sem identidade. E isso não faz nem crescer os negócios, nem crescer as pessoas. Então, eu acho que é importantíssima essa sua colocação, essa construção de rituais que você traz aqui para a gente. E eu já era seu fã e eu fiquei ainda mais agora. E assim, uma coisa importantíssima que a gente tem que entender que está se perdendo também é a saúde social. Quando a gente valoriza muito essa questão do híbrido ou do home office, muitas vezes a gente está perdendo a saúde social, da convivência. Sim. Você percebe muitas vezes que é uma geração que não está tendo mais a proatividade para a solução. É uma geração que muitas vezes ela tem até a resposta fácil, mas ela precisa primeiro, como eu faço? Ela não se pergunta, como eu posso resolver? Né? E aí, isso também eu vejo que está se perdendo muito por causa da saúde social que a gente também não está tendo. Como assim saúde social? Convivência. Isso aqui agora, olha que troca. As pessoas que estão assistindo a gente agora, se elas realmente ficarem atentas, opa, pegar isso aqui, corrigir isso aqui, é a convivência que muitas vezes está perdendo, e aí você está naquele mundo que muitas vezes nem é o seu mundo. Né? Porque você fica ali, mas você nem se conecta nem com você, nem com ninguém. Você fica ali. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado para a gente poder também não romantizar, como foi falado, porque a gente sabe que cultura ela não é romântica, né? A cultura, pelo contrário, né? Ela é muito desafiadora. A cultura, além de ser desafiadora, ela também é desconfortável para viver ela. Né? E eu digo mais, em relação até a esse processo, né? Essa questão de construção de carreira dessa nova geração. Uma das coisas que a gente sempre faz é o alinhamento ali na entrevista, quando essa pessoa vai entrar dentro da empresa. E a gente faz o alinhamento de valores, entende o que é inegociável para o candidato, entende o que é valor da empresa para a gente poder construir esse processo. E nessa construção, você precisa ter essa convivência. Um dos aspectos que eu digo é como você promove alguém que você não está vivenciando ali no dia a dia, né? Como é que você vê... Lógico que dentro de uma empresa de tecnologia a gente consegue entender entregas, porque a gente consegue monitorar tudo isso através das nossas ferramentas. Mas a gente não promove só pela questão técnica, pelo menos na Infomarketing não. A gente promove pelas questões
de soft skills, que eu costumo dizer, né? Que é a parte de inteligência emocional, é a construção, é o trabalho em equipe. Então, como é que você promove as pessoas se você não consegue vivenciar isso no dia a dia? Como é que você faz uma avaliação e desempenho sobre esses aspectos emocionais, sobre essa construção, se você não vê as coisas acontecerem fisicamente? Então, é um desafio para a gente. A gente sabe que o home tem as suas vantagens, mas eu entendo que o caminho é o híbrido, que a gente consiga ter esse processo. Por exemplo, eu visitei empresas como a Microsoft, o Google, lá em São Paulo, nos escritórios, estruturas belíssimas, mega estruturas, escritórios super agradáveis, com pouquíssimas pessoas presencialmente. Então, você perde um pouco da sinergia. Eu acredito nisso, né? Que você perde um pouco da sinergia. E a ter esse movimento híbrido que faz com que as pessoas... Porque se alguém vem muito ao escritório e outra pessoa não, eu consigo ver mais daquela que vem ao escritório. E aí, como é que eu promovo alguém que está na mesma função e um é visto e o outro não? E eu escutei de um cliente esses dias aquele velho clichê: quem é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, isso também é uma realidade dentro da nossa própria empresa. Então, fica a reflexão aí, tanto para a questão de quem é o colaborador, como para as empresas, como é que a gente avalia todo esse processo. Eu acho que a gente consegue ter o misto, eu acho que pode ser saudável, eu acredito, né, que é saudável, mas a gente precisa achar um melhor formato para cada tipo de empresa, para que a gente possa ter tanto a questão cultural sendo construída, como a qualidade de vida desse funcionário e, lógico, com a maturidade dessas equipes de entender, eu estou em casa, mas eu estou trabalhando e eu estou produzindo. Catrine, quantos anos de Infomarketing, desculpa? A Infomarketing tem 11, mas eu na Infomarketing tenho 9. 9 anos. Nesses 9 anos, qual foi o maior desafio pelo qual você passou dentro desse negócio? Olha, tem vários, né? Porque se a gente for eleger aqui, tem muitos, mas eu acredito que o maior desafio é a questão da sociedade. Eu tive um episódio de sociedade onde... porque eu, inclusive, entrei depois na Infomarketing. Eu entrei para ser sócia da Infomarketing. Sim. Como eu disse, né? Eu tinha o sonho de ser CEO. E aí, quando eu recebi o convite para a Infomarketing, eu disse, poxa, por que não ser CEO de uma grande empresa e essa empresa ser a minha? Mas nem tudo na vida sai como planejado. E um dos meus maiores desafios foi ter um sócio onde a gente não conseguisse convergir em relação à nossa cultura, o que é valor. E isso me gerou, assim, um grande desafio de como construir ou reconstruir esse processo. Ficar ou não ficar, né? Vender, enfim, fazer esse processo de escolha entre trabalhar o que eu acredito e o que uma outra pessoa acredita. Então, e qual foi a saída? Olha, foi realmente um pouco de paciência. Eu passei alguns anos nesse processo de maturação, de construção, até achar o melhor momento para fazer o processo de compra e ter ali 100% do negócio sobre o meu controle para eu poder realmente conduzir de acordo com o que eu acredito. E não que eu seja avessa à sociedade, pelo contrário, hoje meu sócio, eu tenho um sócio. Sim, sensacional, inclusive. Sensacional. Mande um abraço pro rapaz. O Rafael Bonfim, um abraço. Incrível que a gente é bem diferente, nós somos bem diferentes, né? A gente fez aquela processo de perfil comportamental, eu sou dominante e influente, ele é conforme e estável, mas a gente realmente se conectou de uma forma que os nossos valores, né, a questão do respeito, do compromisso, de ter um propósito de entrega que é o mesmo, e a gente dizem que a sociedade é um outro casamento, né? Nesse casamento funciona muito bem e a gente consegue construir uma empresa que a gente acredita. Show. Fantástico. Olha que legal, né? A gente veio da parte da forma os colaboradores trabalharem, cultura, e você trouxe essa parte da sociedade, trouxe esse momento difícil, mas olha que interessante, momento difícil que hoje também gera um momento muito bom, né? Porque a forma que você fala do seu sócio agora é algo que você transmite paz. Sim. Tipo, eu tô feliz como nós estamos caminhando hoje, e é tão legal essa questão que a gente tem que ter muito forte na cabeça a perseverança, né? Sim. A perseverança. Você trouxe aí que, um exemplo, existe 9 anos que você está na empresa, uma solução fantástica, passou por uma dificuldade, mas aparentemente a mesma situação, mas pessoas diferentes. Sim.
você gera outro ganho, né? E aí, esse ponto que é muito importante, a gente está muito atento, mais uma vez, à qualificação das pessoas. Exatamente. Não o descarte das pessoas, né? E aí volta para a base da pirâmide, o ser. Exatamente. O ser. Né? E aí é uma coisa que muitas vezes nas empresas estão se perdendo porque a gente está muito preocupado como eu conquisto, como eu conquisto. E muitas vezes as pessoas param porque elas ficam só no ganhar, no ganhar, no querer. E elas, tá, e o ser? E o ser? Você disse, o perfil do meu sócio é esse, o meu é esse. Tá, mas os dois estão alinhados com o ser. E aí é um ponto que eu quero trazer também. Como é que reflete tudo isso na sua parte comercial? Sim. Entendeu? Como é? Porque assim, você deve ter o perfil mais comercial, ele é o perfil mais estratégico ali. Como é que vocês se comunicam para que exista essa efetivação, assim, esses ganhos, esse crescimento, essas vendas? Como é que hoje isso... Eu acredito que o segredo primeiro é a questão da doação, que os dois se doam de forma muito profunda para o negócio, cada um nas suas áreas, ele na tecnologia, ele desenvolvendo tudo que é da área de tecnologia, e eu muito mais na operação, no comercial, né, ali no relacionamento com o cliente. E a gente tem cada um os seus papéis e a gente também contribui um com o outro, né? Enxerga ali as possibilidades para poder agregar em termos de construção. Quando eu falo de comercial, e aí falando de mim mesmo, inclusive sou cliente deste rapaz aqui Aí. que estamos nos falando, Tá em boas mãos, né? viu? Sim. Aí é fantástico. Foi uma jornada e uma curva de aprendizado. Eu acredito que muitas empresas estão em momentos e maturidade diferentes. E a gente, durante muito tempo, trabalhou de forma por indicação ali, pelo processo de realmente alguém indicar por ser um serviço, né, por ser um processo mais nichado. E aí a gente ia nesse processo até que um belo dia eu disse, gente, tem alguma coisa errada. Não tá certo isso, né? Eu estava tão ocupada com a operação, né? Porque assim, quando a gente começa no empreendedorismo, a gente tem vários papéis dentro de uma sociedade. E aí eu disse, não, mas isso aqui não tá certo, a gente precisa profissionalizar esse processo, principalmente o processo comercial. E aí eu fui para o aprendizado, que eu gosto muito de aprender, né? Então, começamos com cursos, né? Então, fiz vários cursos dentro desse processo da área comercial, para poder começar a entender o que era uma venda complexa, que no caso é o nosso caso, né? Diferente do que a gente trabalha com o nosso cliente, que eu vou lá no supermercado e compro, eu preciso, é básico, né? No caso, eu precisava entender qual era a jornada do meu cliente, em que momento ele estava, qual era a maturidade. Então, é um processo complexo, existe uma jornada ali que precisa ser perpassada. E aí eu fui fazendo esses aprendizados. Então, primeiro muitos cursos, ainda estou, né, nesse processo, e hoje construindo ali com o Lucas, né, com a 2P, esse processo de como que a gente deixa esse negócio profissional. Trouxe tecnologias, né, então a gente usa ferramentas com a Exact, enfim, e algumas outras plataformas que nos balizam para poder ter a tecnologia, né, os processos mais rápidos. Mas foi um grande desafio e uma jornada de aprendizado aí na área de vendas, porque, não sei, na época, assim, nessa construção, dizia assim, caramba, vendas não é assim, o cliente não vem, né? Às vezes a gente precisa fazer esse processo de educar esse cliente, construir esse cliente. Então, foi uma jornada de aprendizado. Apesar de eu ser comercial, assim, de falar, de me comunicar bem, não era um processo que eu tinha muito bem construído ali. Porque na época da faculdade, por exemplo, a gente não falava sobre vendas complexas, sobre esse processo, sobre ligações frias, por exemplo, né? Essa prospecção ativa. Então, foi uma construção e um aprendizado mesmo como profissional para poder executar, e a gente ainda está nesse aprendizado, nessa construção constante. E é importante frisar quando você diz assim, a gente ainda está nesse aprendizado, né? Porque é um negócio que não acaba nunca, né? Esse movimento, na hora que você diz assim, não, já está pronto, já sei tudo sobre isso, é fundamental. E Catarina, me fala uma coisa, quando você fala dessa parte desse desafio que é as vendas complexas, um modelo de venda mais consultivo, o que foi que, das ações que você tomou, né, nesses últimos anos, quando você saiu desse movimento de não vou deixar aqui os meus clientes me indicarem, né? Para começar um trabalho realmente de prospecção ativa e tudo isso daí. Quais foram as ações que você tomou que você considera que mais
mexeram com esse teu jogo? Você falou de alguns pontos importantes, né? Eu vejo muitos empresários que, por exemplo, não enxergam as suas conversões parciais, eles não conseguem parar para dizer assim, poxa, quantas oportunidades estão chegando, ou essas oportunidades, quantas eu estou conseguindo marcar uma reunião e por aí vai. Então, assim, o que foi que, do seu ponto de vista, quais foram as, sei lá, você pode enumerar talvez 2 ou 3 ações que mais foram relevantes nesses últimos anos aí para você virar esse seu comercial? Olha, é impressionante, né? Que a gente, às vezes, caso de ferreiro, espeto de pau. A gente fala tanto de dado, é uma empresa de tecnologia que traz dados, mas no comercial a gente não tinha essa estrutura, né? Como eu disse, era um processo de indicação. E das mexidas foi entender, né? Mapear esse processo e trabalhar os dados, de avaliar cada jornada dessa, né? Então, fazer esse processo foi uma das viradas de chave para a gente poder entender. E depois desse mapeamento, você começar a entender onde são os gargalos, né? Porque quando a gente não mede ou a gente é só no feeling, né? Só no sentimento mesmo, você não tem essa capacidade de estruturar e olhar onde é que está errando, né? Então, no começo, o nosso problema, por exemplo, e você acompanhou isso, era, caramba, eu não consigo sentar com o cliente, eu não consigo mostrar, eu tenho uma dificuldade de falar com quem decide para eu poder tomar essa decisão. Então, a gente, no segundo momento, depois de mapear, a gente trouxe onde é que estão os gargalos e aí vamos atuar dentro desse processo. Então, a gente foi maturando cada etapa dessa conversão e dessa construção. Então, acredito que isso foi a maior mudança. Quando a gente escolheu construir o comercial, a gente primeiro fez através de aprendizado. Vamos aprender aqui. E uma das coisas que eu aprendi, né, e para outras coisas da vida a mentoria ela é interessante, mas às vezes você precisa de alguém que possa realmente estruturar com você e botar a mão na massa para aquele resultado vir mais rápido. Porque a sua curva de aprendizado, assistindo ou tendo ali cursos é uma, mas se você tem alguém que ajuda você a construir esse processo, que já tem um repertório, que já tem, né, todo um know-how sobre isso, vai te fazer ter resultados mais rápidos. Então, esses são os 2 aspectos ali de maior aprendizado que eu tive dentro desse processo comercial. Fantástico. Cícero, aí Rapaz, sim, né? Aí sim, viu? E a gente está chegando na nossa reta final, Catrine, e aí a gente gosta muito de ajudar os nossos colegas, nossos amigos empreendedores que estão aí na audiência. E aí vamos dar uma dica de aprendizado. Você falou muito de aprendizado aqui, vamos dar uma dica de aprendizado para esse pessoal. Tem algum livro ou filme que você gostaria de recomendar, que você diria que assim, esse é essencial, que todo empresário, todo empreendedor deveria ler? Olha, tem alguns que eu gosto, mas eu tô lendo, inclusive agora, ainda não terminei, mas eu tô apaixonada pelo processo que é o Gerenciando a Si Mesmo, que é de Harvard, né? Aquele Harvard Business Review. Isso, da revista. E ele fala sobre esse processo de administrar a sua própria vida, a sua própria carreira, e tendo esse aspecto do olhar de negócio voltado para um olhar pessoal. Então, nada melhor do que você conseguir, né, como liderança, como profissional, como empresário, gerenciar você mesmo para depois conseguir gerenciar o seu negócio, né? Então, eu realmente estou muito apaixonada, ainda não terminei de ler, mas eu já recomendo só pelo aprendizado que eu já construí aí de começo. Aí sim, eu já anotei até aqui, viu? Já anotei, já. Catrine, vamos imaginar que hoje você vai ter às 19h59, 60 segundos para você, onde todo mundo vai parar para lhe ouvir. E você vai deixar uma mensagem que você vai conseguir gerar um impacto tão grande mundialmente que você vai revolucionar a forma de se comportar das pessoas. Qual mensagem você deixaria? Olha, eu tenho um mantra para mim, assim, que é: se você faz o que todo mundo faz, você chega onde todo mundo chega. Então, se você quer ter resultados diferentes, faça diferente. E eu acredito muito nisso, né? Para você ter intencionalidade naquilo que você constrói, de você fazer aquilo que você acredita, para você chegar nos resultados. Eu enxergo hoje um mundo que muita gente vive no piloto automático e não consegue trazer realmente a sua verdade, a sua essência, o que você quer construir. E às vezes o ruído ali de fora é mais forte do que realmente o que se quer de dentro. Caraca. Aí Aí sim, sim, viu? Rapaz. Catrine,
Um prazer receber você aqui, minha amiga. Acho que a nossa audiência Muito obrigado. deve ter adorado, como a gente também adorou aqui. Esse Demais. papo foi muito bom, de muito aprendizado. E fala para o pessoal como é que o pessoal faz para encontrar a Catrinne nas redes sociais, como é que o pessoal faz para encontrar Infomarket nas redes sociais. Olha, gente, eu que agradeço o convite, me senti aqui super confortável, adorei esse bate-papo. E a Catrinne agora é digital influencer. Né? Começamos esse movimento aí de poder contribuir com as pessoas também, porque eu realmente não tinha essa vida, mas Catrinne_Rodrigues, então pode me conectar. E o da Infomarket é Infomarket, né? Do jeito que está aqui no painel. E aí as pessoas podem acompanhar, seguir, que tem bastante conteúdo lá sendo colocado. Show de bola. Meu amigo Cícero, como é que o pessoal faz para te encontrar? Cícero Jorge P. E assim, só uma coisa, pessoal. Sigam a Catrinne. Sigam. É uma coisa que vocês vai ter aula diariamente. Por favor, sigam a Catrinne. Show. Galera, vocês me encontram no @lucasvieira2p e esse foi o Aí Sim Podcast. Tem um patrocínio da 2P Treinamentos e da empresa José com o apoio da Norbe Produtora. Não esquece de compartilhar esse episódio. Se ele fez sentido para você, compartilha com aqueles teus 10 mil amigos mais próximos, tá? Que você vai ajudar, a Catrinne vai ajudar a gente também e com certeza vai ajudar muitos empresários com esse conteúdo de hoje, beleza? A gente se vê no próximo episódio. Fica com a gente e vamos para cima. Show!